Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e vamos lá para mais uma aula do nosso curso V-Ray Next para o SketchUp 4.2. E essa é a aula 2 sobre texturização. Então eu vou dar uma dica que eu acho que é de extrema importância para você poder mapear objetos e conseguir ter materiais com mais qualidade dentro do V-Ray para o SketchUp. Eu vou clicar na cena 2, onde eu tenho um objeto mais complexo. Esse é um objeto que eu baixei de um dos sites que eu já indiquei aqui. Ele já veio texturizado. E a grande dica aqui é a seguinte: sempre que você trouxer um objeto de outro arquivo, ou até mesmo se você baixar um objeto convertido de algum outro programa 3D, o ideal é que você mantenha as texturas sempre aplicadas no objeto, para que você não perca esse mapeamento. O objeto já vem com o mapeamento pronto, e mapear esse objeto novamente dentro do SketchUp pode ser muito trabalhoso. E para manter essa textura a gente tem duas maneiras. Uma delas é usar o V-Ray para poder aplicar a textura no objeto, mantendo ela selecionada. Eu vou mostrar como é que a gente faz isso aqui nessa aula. E a outra é você salvar as coordenadas de mapeamento utilizando o Sketch UV. O Sketch UV é uma ferramenta indispensável nesse sentido, para que você possa sempre salvar os seus mapeamentos e aplicar no objeto. Existem outras técnicas que você pode usar também, mas a ferramenta Sketch UV geralmente é muito mais prática. Agora é importante você entender o seguinte: se você vai utilizar esse mesmo material que está aplicado aqui no objeto, basta você fazer as configurações do material. Mas quando a ideia for aplicar o material já pronto, que você já tem na sua biblioteca, o ideal é que você faça o seguinte. Primeiro a gente vai selecionar esse material aqui no SketchUp, utilizando a ferramenta Conta-Gotas. Em seguida a gente vai até o Asset Editor, clicar com o botão direito sobre esse material e escolher a opção Select Object in Scene. Ele vai selecionar todo o objeto. Mas é importante eu dizer que essa técnica nem sempre vai funcionar, e é por isso que eu vou mostrar também como é que a gente faz utilizando o Sketch UV. Eu vou abrir as minhas configurações de materiais aqui do lado. Eu vou utilizar como exemplo o Shader Design, mas você também pode utilizar a biblioteca de materiais PBR que eu disponibilizei para vocês. Eu vou selecionar um material de couro, escolher o meu material aqui na lista. Olha, tem muitos materiais para a gente poder usar. Eu vou selecionar esse material. Ok. Olha só o que acontece quando a gente aplica esse material diretamente nessa face. Selecionar apenas essa textura. Para isso eu vou utilizar a geometria oculta. Olha só quantos polígonos a gente tem nesse objeto. Clicar com o botão direito do mouse, selecionar todos com o mesmo material. Ele vai selecionar todas as faces. E eu vou aplicar esse material de couro aqui no objeto. Você vai perceber que o mapeamento vai ficar completamente perdido na hora que a gente utiliza essa opção. Eu vou aumentar um pouco o tamanho dessa textura, vou colocar ele com 1 metro, apenas para que a gente possa visualizar melhor. E olha só, embora algumas partes pareçam que estão corretas, o que o SketchUp faz é aplicar a textura em cada uma das faces que a gente tem disponível nesse modelo. Dessa forma a gente vai perder completamente o mapeamento. É por isso que você não deve usar o SketchUp para poder aplicar a textura nesse momento. Agora veja a diferença. Eu vou voltar algumas vezes para que a textura fique com uma textura padrão do próprio objeto. Então vamos voltar. Então já tenho a textura novamente aqui, remapeada. Eu vou renderizar essa cena apenas para a gente poder ver o resultado inicial. Vamos lá. Ok, como você pode perceber, a gente ainda não tem nenhuma propriedade. O que a gente vai fazer é selecionar esse material no Asset Editor, clicando com o botão direito do mouse, Select Object in Scene. Em seguida, a gente vai escolher o nosso material novo, botão direito do mouse e escolher Apply to Selection. Aguarde até ele fazer o mapeamento do objeto no SketchUp. Ele vai aplicar essa textura e a gente vai fazer o ajuste da escala. A gente vai perceber aqui na tela que ele tem uma cor diferente, porque nessa textura eu estou utilizando também um outro mapeamento, ele está visível aqui na tela. Nós vamos até o menu Editar, reduzir o tamanho da textura para 0,02. Todas as vezes que você aplicar uma textura, você vai ter que fazer essa configuração de escala. Isso vai depender do seu modelo.
Eu vou colocar o tamanho 0,01 e olha só. Aplicando a textura utilizando o próprio SketchUp, a gente viu que a textura ela apareceu completamente errada. Ela não seguiu o mapeamento do objeto. Utilizando esse modo com o próprio V-Ray, a gente já consegue texturizar de uma forma muito mais precisa. E eu vou renderizar para ver o resultado do material. Vamos lá. Ok, aqui é o resultado desse material aplicado já ao objeto. Olha, a textura está correta utilizando essa técnica. Agora a gente vai aplicar outro material. Nós vamos substituir os pés da cadeira. Da mesma maneira, olha, a gente vai selecionar o conta-gotas, clicar sobre a textura, ele vai exibir aqui a textura para a gente. É importante você perceber que essa textura ela tem um tamanho diferente e algumas falhas também. A gente precisa visualizar para ver se ele vai ficar correto. A gente vai até o Asset Editor e selecionar um outro material na nossa lista de materiais. Eu vou escolher aqui madeira. Vamos ver uma madeira com a tonalidade um pouco parecida com esse material. Vou usar esse aqui como exemplo. Ok. E da mesma forma a gente vai fazer o seguinte, olha. Para aplicar a textura de madeira aqui no objeto, a gente vai utilizar o conta-gotas, clicar com o botão direito do mouse Select Object in Scene, para ele selecionar toda a textura. Em seguida, escolher o nosso material, botão direito do mouse, Apply to Selection. E a gente vai ver aqui o resultado da textura nesse objeto. Pode ser que a textura ela não apareça na direção correta ou até mesmo apareça também com alguns problemas. Olha só. Nós podemos utilizar o mapeamento Sketch UV ou até mesmo o True Paint para poder rotacionar essa textura. Primeiro eu vou selecionar o Sketch UV, clicar em qualquer face do objeto. Em seguida você vai ver aqui na barra de status do SketchUp que ele exibe as opções Rotate e Scale. Digite no teclado *2, aperte Enter para poder reduzir a escala dessa textura. Então, olha só, já ficou bem mais legal aqui a visualização. Algumas texturas estão com a direção errada, como é o caso dessas duas partes aqui do modelo. Olha, essa parte aqui na frente e essa outra parte aqui também. Utilizando ainda a ferramenta Sketch UV, eu posso clicar sobre o objeto e digitar no teclado 90 e apertar Enter. Você vai perceber que ele vai rotacionar a nossa textura. A gente pode voltar a reduzir o tamanho dessa textura utilizando *2 e apertar Enter. Então, olha lá, você consegue fazer mapeamento da textura também utilizando o Sketch UV, rotacionando a textura, reduzindo ou aumentando a sua escala, digitando os valores. Realmente, nesse objeto, essa texturização dos pés não está tão interessante. A gente também pode selecionar o editor de texturas do SketchUp e reduzir os valores. Eu vou colocar, por exemplo, 1 e apertar Enter para reduzir um pouco mais a escala dessa textura. E aí a gente vai tendo um resultado um pouco melhor. Olha lá. Agora eu vou mostrar uma outra opção que é muito importante para você poder salvar o mapeamento dos objetos. A gente vai selecionar esse modelo novamente. Eu vou utilizar o menu Visualizar, Geometria Oculta, clicar em uma dessas faces, botão direito do mouse, selecionar e escolher a opção Todas as faces com o mesmo material. Ele vai selecionar apenas essa parte externa. A gente vai até o Sketch UV, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Save UVs. Assim a gente vai salvar as coordenadas de mapeamento desse objeto. Ele vai exibir para a gente uma mensagem com o número de faces selecionadas. Vamos clicar em OK. E agora a gente vai selecionar um outro material para poder aplicar nesse objeto. E eu vou procurar aqui na minha lista de materiais do Shader Design por um couro antigo. Vou selecionar esse material, arrastar para dentro do SketchUp, OK. E agora simplesmente aplicar o material utilizando o próprio SketchUp. Clicar e aplicar. Você vai perceber que a textura mais uma vez vai aparecer completamente bagunçada sobre o objeto. Isso aqui é o que acontece quando a gente utiliza o próprio SketchUp. E em alguns casos, quando você aplicar a textura, pode ser que você não consiga ter um bom resultado também utilizando o V-Ray. É por isso que eu recomendo que você tenha o Sketch UV sempre à mão.
Selecionando a ferramenta mais uma vez e clicando com o botão direito do mouse, a gente pode escolher a opção Load UVs. Ele vai recarregar as coordenadas de mapeamento salvas e olha só que legal, agora a textura aparece da forma correta. Eu vou desabilitar a geometria oculta para a gente poder ver melhor o resultado da nossa textura. Então olha só, a textura agora está correta aqui no modelo. Vamos renderizar essa cena para a gente ver o resultado final. Vamos lá. Ok, após o render terminar, o nosso modelo agora ficou bem completo com as configurações da textura. Como eu falei no início da aula, a texturização é uma parte muito importante da criação de materiais. Não adianta nada a gente aplicar simplesmente a textura sem ter boas coordenadas de mapeamento dos objetos. E como a gente viu aqui na aula, mesmo a gente tendo um objeto um pouco mais complexo, com a geometria orgânica, você consegue também trabalhar nas texturas corretamente, aplicar os materiais no V-Ray e ter um ótimo resultado. Só que a gente também percebeu que as ferramentas disponíveis, os plugins e até mesmo a própria ferramenta de texturização do V-Ray não são suficientes para você poder ter boa qualidade. É por isso que existe uma técnica mais avançada que eu ensino no meu curso Master V-Ray for SketchUp, para que a gente consiga aplicar as texturas nos próprios objetos, diretamente na malha 3D. E o resultado dessa técnica eu vou mostrar em algumas imagens que eu tenho aqui disponíveis. Essa imagem aqui foi texturizada utilizando essa técnica. Esses objetos que você vê aqui, olha, o vaso, esse banco de madeira, as texturas foram criadas exclusivamente para esses objetos. Assim a gente consegue ter um realismo muito maior na hora de configurar materiais. Eu também tenho um outro exemplo aqui que é de um objeto que eu baixei do 3D Sky, que é um dos sites que a gente utiliza para baixar blocos no formato 3ds Max ou no formato FBX. Nesse objeto eu fiz uma mudança nessa textura. Eu apliquei uma nova textura e esse aqui é o resultado. Uma textura de madeira com um pouco mais de qualidade e também modifiquei todas as bordas da textura para dar esse desgaste no objeto. No objeto original a gente tinha apenas a textura da madeira nessas partes do objeto e nas demais partes era simplesmente uma cor. Eu mantive as mesmas cores, mas utilizei uma textura de madeira para poder criar o mesmo efeito. Nesse outro exemplo, eu também apliquei a textura sobre o próprio objeto. Ele tem uma texturização básica, eu apliquei uma nova textura de madeira e criei esse desgaste sobre a textura. E você geralmente não consegue criar esse tipo de desgaste nos renderizadores, seja no V-Ray, seja em outro renderizador, de forma muito prática. Geralmente a gente precisa criar muitos mapeamentos. E é uma coisa que hoje em dia eu já não recomendo mais, porque toda vez que a gente cria mapeamentos Dirt, Color Correction e outros efeitos de mapeamentos dentro do V-Ray, de forma até mesmo procedural, você acaba gerando muito mais cálculo para a ferramenta, o que faz com que o seu render leve mais tempo para finalizar. E outra coisa é que você acaba também levando muito mais tempo para poder conseguir esses efeitos e o resultado muitas vezes não é satisfatório. Então existem outras ferramentas que a gente deve começar a inserir dentro do nosso workflow. É isso que a gente trabalha dentro do curso Master V-Ray for SketchUp. E isso vai dar um diferencial de realismo muito maior nessa criação de materiais, não apenas de materiais, porque você também consegue modificar a geometria, principalmente o Normal Map e o High Map. Você consegue modificar a geometria de uma forma bem complexa e conseguir um resultado muito mais realista. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários do vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Forte abraço e valeu!